Vamos meditar nessa noite em dois textos. O primeiro texto se encontra em Provérbios, capítulo de número 16. Depois eu revelo o segundo texto. Provérbios 16, quem achou? Amém. E diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Aproveita que você está com a Bíblia aberta. Vamos lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 14. Evangelho de Lucas 14, verso 28. Quem achou, dando glória? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre si? Com 10.000 pode sair ao encontro do que veio contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Amém? Amém. Pode sentar dando glória a Deus e aleluia. Queridos, a proposta do culto hoje é uma proposta que pudéssemos repensar sobre o que queremos para o próximo ano. Todas as empresas, quando chegam nesse período, elas param e você vai passar na frente da empresa e vai estar uma placa lá: fechado para balanço. Alguém já viu essas placas por aí? Então, exatamente isso. Fechar para balanço é quando as empresas elas vão analisar os seus relatórios e elas vão ver se tiveram lucro, prejuízo, o que elas precisam fazer para alcançar objetivos e metas, o que ela precisa fazer para melhorar, para alcançar um objetivo maior, aonde elas precisam melhorar, onde elas erraram, e elas param e começam a analisar. As empresas é cada um de nós aqui nessa noite. A sua vida é uma grande empresa, um grande patrimônio, em que da mesma forma você precisa analisar, observar que caminho nós estamos trilhando, que caminho você tem trilhado durante 2025. Teve meta para 2025? Se teve, alcançou algum?
precisa muitas das vezes recalcular nossas obras, reprogramar a nossa programação, o planejamento. Então, para isso precisa a gente voltar. Sabe, eu não sei vocês, mas quando eu era menor, quando eu era criança, muitas das vezes alguém chegava perto de mim e dizia assim: o que é que você quer ser quando crescer? Quem já passou por isso? Quem já ouviu essa pergunta? O que é que você quer ser quando você crescer? E eu dizia muitas das vezes: eu quero ser piloto de avião. Eu morava em uma cidade que tem um grande aeroporto, mas tinha um aeroporto pequeno que ficava perto, dava para a gente ir andando. Eu ficava lá olhando os aviões no motor pousando e subindo. Eu dizia: eu quero ser piloto. Quase todas as tardes eu pegava a bicicleta, fugia da minha mãe. A minha mãe não sabia, ele estava lá olhando o avião subir e descer. Aí eu botei na minha cabeça que queria ser piloto, mas eu encontrei uma tia que dizia assim: você está doido? Piloto? Se der defeito no avião lá em cima, você morre rapidinho. E não é que ela conseguiu tirar o meu sonho? Eu perdi totalmente a vontade de ser o piloto de avião. E até hoje eu ainda não consegui entrar no avião. Então, veja que todas as vezes que a gente coloca uma meta, coloca um planejamento para a nossa vida, a gente vai encontrar o quê? Dificuldades. E vai encontrar o quê? Aqueles que querem que você não alcance o seu objetivo. Aí olha o que Jesus faz. Os discípulos estavam falando com Jesus, e Jesus chama eles e fala: se você não sabe nadar, pai, mãe, mulher, filho, você não é digno de ser meu discípulo. Sabe o que Jesus estava falando? Exatamente sobre isso. Você precisa ter um objetivo, e sobre ele você tem que permanecer. Porque talvez aquele Jesus estava reconhecendo que algum daqueles discípulos estava ali com Jesus momentaneamente, não tinha o objetivo de continuar com Jesus. E Jesus não tem negócio com quem começa e para no meio do caminho. Não só o objetivo de entrar no céu, esse é o primordial da vida de cada crente. Mas o que a gente está vendo nesses últimos dias é uma geração que não tem objetivo de vida. Muitas das vezes você chega hoje e fala um jovem: o que é que você quer ser daqui a um ano? Não sei não, ainda vou pensar. A oportunidade da vida está passando e a pessoa ainda está definindo o que vai acontecer amanhã. Aí Deus dá um exemplo: desde a eternidade Ele já nos escolheu. Deus já estava planejando esse dia de hoje, que você estaria aqui sentado. Deus é um Deus organizado, e crente tem que ser organizado, porque quem gosta de bagunça é Satanás. Você sabe que às vezes você chega, muitas das vezes, não sei se você já chegaram na casa de alguém e é uma bagunça, é tudo misturado, está tudo fora do lugar. Assim é o inferno. Mas as coisas de Deus, tudo é organizado. Deus fez tudo em um dia só? Não fez. Sabe por quê? Deus é organizado. Então, mulher de Deus, homem de Deus, tem que ser organizado. Aí você pergunta: eu tinha uma experiência numa empresa que eu trabalhei, tinha um rapaz que era porteiro. Inclusive ele veio lá do Ceará, e ele veio para cá, estava trabalhando em Piraí, e ele era porteiro. Aí ele não sabia ler nem escrever. Eu cheguei para ele e comecei a ensinar ele a escrever, a ensinar a ler. Ele aprendeu a ler comigo lá na portaria na hora do almoço. Eu ia lá e disse: eu vou te ensinar a escrever. Ensinei a escrever, ensinei também a ler. Ele é de um lugar chamado Nova Russas. Para lá, acho que aqui é sertão. Eu, Ceará, é sertão do Ceará. Então,
ele não planeja nada. Aí eu disse para ele: daqui a um ano, o que é que você quer para a sua vida? Ele disse: eu quero estar aqui no meu emprego, sentado aqui, fechando o portão. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Isso não é coisa de quem tem Deus na vida. Se Deus está na tua vida, o teu objetivo é: Senhor, eu consegui hoje essa porta, amanhã o Senhor pode abrir uma porta melhor para mim. O Senhor me colocou aqui, amanhã o Senhor pode me colocar na frente. Imagina, hoje o pastor antigamente era frentista, estudou, se esforçou, virou advogado. E Deus ainda pode colocar ele onde? Lá no STF. Deus ainda pode colocar ele lá maior. Então, imagina você estar aqui sentado, o que é que você quer? Se eu quero ser crente, não, Deus quer que você vai mais. Não só sempre nesse banco, mas amanhã você possa ser um pregador do Evangelho. Quer que você tenha projetos para o reino de Deus. Quer que você quer ser um profissional? Eu quero ser mais crente. Já melhorou. Já que você não vinha para o culto de consagração de oração, eu quero vir no próximo ano. Eu não venho para esse ano dominical, mas no ano que vem eu quero vir. Planeje a sua vida. Planeje para a sua vida aquilo que aonde você falhou em 2025 que não alcançou o seu objetivo. Senhor, eu vacilei, eu orei pouco, eu disse que orar mais, não orei, eu disse que eu leio a Bíblia e não li, eu disse que ia buscar mais e não busquei. Então você planeje. O ano que vem, eu escutei uma coisa ontem, eu estava lá na casa do Kleber e ele falou, não sei se não escutaram, o Kleber disse assim: Deus não vai dar nada de mão beijada para ninguém. Deus vai te dar a oportunidade para que você conquiste. Eu entendi. Aí eu até falei: exatamente. Deus não quer te dar o peixe, Ele quer te ensinar a pescar para você conseguir quantos peixes você quiser. Porque se Deus te der tudo na tua mão, e aí? É tudo fácil? Não, tudo tem um preço. Para a gente estar sentado aqui hoje, tem um preço. E quem pagou? Jesus. Preço de sangue. O céu não é nada de graça. Tem um preço. Tudo tem um preço. Eu tinha um professor que dizia: não existe almoço grátis. Quando alguém te chama para almoçar, não tem nada grátis. Tem alguma coisa que você vai pagar, mesmo que não seja com dinheiro. E eu aprendi isso aí. Aí tem muita gente que não planeja nada para a vida, nem para o reino de Deus, nem para a própria vida. Mas outro dia eu estava brigando com o presbítero Valdemir. Eu disse: Valdemir, você tem que comprar uma caminhonete, porque ele carrega um monte de ferramenta no carro. Aí Valdemir: eu estou me aposentando, eu quero saber nada disso, eu vou me aposentar em nome de Jesus. Ele tem um planejamento de vida, ele já venceu. Mas o que ele ralou para chegar onde ele chegou, teve que planejar. Quantas vezes teve que recalcular agora? Muitas das vezes a gente vem fazer campanha para Deus. Senhor, eu quero que o Senhor abra uma porta, eu vou fazer campanha, o meu objetivo é que o Senhor abra uma porta de emprego. Aí o camarada chega na casa dele, meio-dia, ele está em casa assistindo Netflix. A irmã quer casar, rapaz, ainda não aprendeu a fazer um arroz, a cozinhar uma carne, a lavar roupa, mas quer casar. Tudo depende do planejamento e do preparo. Se prepare para aquilo que você quer. Se prepare, busque, se qualifique. No outro dia, preste bem atenção. O que aconteceu comigo por esses dias? Vocês não sabem que eu me formei esse ano, me graduei, consegui fazer uma pós-graduação, fui disputar uma vaga como professor
fui lá, candidatei, botei. Só que eu tinha somente o quê? Graduação e pós. Aí quando eu fui ver de novo, a próxima vaga que praticamente era minha, entrou alguém que tinha um mestrado. Eu não tinha mestrado. Você está vendo? E quanto mais você estuda, você precisa estudar mais. Perdi a vaga. Aí quando a gente está pensando, eu já sei tudo. Não. Aprendeu hoje, aprenda mais um pouquinho. Eu tenho visto uma minha irmã, entrou como técnica, entrou no hospital como técnica de enfermagem, como auxiliar de enfermagem. Ela disse, eu vou estudar, eu quero ser enfermeira. E ela estudou com muito sacrifício, conseguiu se formar, se tornou enfermeira. Ela disse, agora eu quero ser médica. Está correndo atrás para ser médica. Eu disse, é assim. Aí o crente vem, aceita Jesus, ele entra aqui na igreja, senta aqui, 10 anos para sentar no mesmo lugar, a mesma oração dele é a mesma. É igual o irmão que eu conheci, o Damião chegava na igreja, a oração dele ficava meia hora dizendo, Jesus me ajuda, tira de mim que não é grato, me dá embora. Repetia essa mesma frase 10 vezes. Esse irmão Damião, você tem quanto tempo de igreja? Já tem 25 anos. O senhor não aprendeu a orar. O senhor não aprendeu a orar. Planeje a sua vida e busque conhecimento, sabedoria. Cresça como crente. Cresça como pessoa. E tudo tem que ter um planejamento. Por quê? Porque uma casa não começa pelo telhado. Você vai fazer uma casa dentro de ser um risco, você tem que fazer. Como é que você vai fazer uma casa? Bom, com a parede e o telhado, é assim? Não é assim. Você tem que pelo menos planejar, eu quero uma casa. Imagina você sonhando, Senhor, eu quero uma casa, um quarto, suíte, uma varanda. Senhor, eu quero um jardim. Isso é planejamento. Aí a pessoa vem, quer fazer uma casa. Bom, não sei. Aí vai, aqui na beira do rio. Aqui na beira do rio está bom demais. Aí quando chove, vem a enchente, leva a casa. Senhor, o senhor derrubou minha casa. Faltou o quê? Planejamento. Vai construir uma casa na beira do rio. Aí vamos lá. Todos nós temos que estabelecer o quê? Metas para a nossa vida. Você só pode fazer como a Dilma, né? A Dilma dizia que não vamos botar a meta, mas quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Mas se não tinha a meta, como é que ia dobrar? Aí tem gente que está fazendo a mesma coisa, fazendo a vida toda, sem meta, sem objetivo, e depois a gente melhora. Mas quem começou bem? E outra coisa, planeje-se a sua vida ao servir ao Senhor. Que você possa pensar os seus relacionamentos, repensar relacionamento com o pai, com o marido, com a esposa, como ministro da casa do Senhor, até para o seu ministério. Será que você pode melhorar um pouquinho esse ano? Ou você só será mais um no meio da multidão? Porque aqueles que querem alcançar algo melhor se esforçam mais. Zaqueu, quando soube que Jesus estava passando, ele fez o quê? Se escondeu, foi? Ele subiu em uma figueira. Por quê? Porque se ele ficasse onde está todo mundo, ele não seria visto, não seria distante, mas ele sobe na figueira. Aí Jesus olha, está todo mundo aqui embaixo, mas tem alguém que está em cima. Ei, esse aqui é diferente. Ele se esforçou para me ver. É isso que Jesus está dizendo. Se esforça um pouco mais para Jesus olhar você. Tem gente que vem fazendo a vida toda a mesma coisa. Aí põe a culpa no Senhor porque as coisas não dão certo. Faça alguma coisa
da rotina que estagna os teus sonhos, os teus projetos. Primeira coisa, defina metas. E essas metas, muitas das vezes, tem coisas, irmão, que a gente não vai conseguir de um dia para outro, não. É a longo prazo. A gente tem que planejar para o agora, para o amanhã e para o depois. Outra coisa, busca resultados. Eu nunca vi. Dizem que baiano é preguiçoso. E pior que é. Tem muito baiano que só Jesus. Trabalhei com a turma de baiano, eu sofri. Dia de sexta-feira, segunda e sexta-feira, ninguém quer trabalhar. Aí diz a história que tinha um baianinho que ficava lá, a mãe lavando roupa, e ele pequenininho na porta de casa, e viu uma cobra. Quando ele viu a cobra, ele estava com tanta preguiça de se levantar, e disse: mãe, a mãe, que foi, filho? Ainda tem que repetir o ponto da cobra, de veneno de cobra? Que se tem. Ah, então tá bom. Tem que explicar a cobra chegar no mundo. Tem gente que está fazendo isso na vida, esperando o que acontecer para tomar uma atitude e sair do lugar. Porque aquilo que Deus prometeu, olha, quando Deus chamar Abraão, Deus não diz: fica aí, não, se vem, que eu vou te mostrar. Você precisa sair do lugar. Aí vamos lá. Toda meta, todo sonho, você tem que enfrentar o quê? Desafios. Você tem que enfrentar desafios. Ó, para você, tem gente que diz: eu quero ser um policial, né? Primeira coisa que vai prestar que você vai ter que ter é o quê? Preparo físico. Aí o camarada: não, eu tenho preparo físico, mas quer ser um policial. Aí quer ser um advogado, mas não quer ler. Pode, pastor? Não consegue. Quer ser um professor, mas não tem preguiça de ler. Como é que pode? Enfrente seus desafios. É a mesma coisa daquele casal que você preparou para casar e casou. Aí na segunda semana do casamento, a mulher chega para o marido e diz assim: ó, precisa comprar carne e verdura, a conta de água, quando tem luz. Ele: nossa, o Deus tem tudo isso. Ele não se preparou, porque ele sabia que quando fosse casar, ele teria que prover todas as coisas de casa. É a mesma coisa a mulher. Ela casa, não se prepara psicologicamente. Aí quando está lá o marido, chegou o marido cansado, e ela está com preguiça. O marido chega: cadê? Tem comida? Não tem uma comida, não tem nada. Ele tem que ir para a beira do fogão para fazer. Falta de planejamento. Vamos lá. Seja resiliente. Não perca o foco. Se reinvente, recalcule e roda. Quem já usou o GPS aqui? Todo mundo usou o GPS? Existe um momento que está uma pane ou alguma coisa acontece na roda, aí o GPS dá uma travada e fica girando assim, dizendo: recalculando roda, para que você chegue no seu objetivo. Tem um momento na tua vida que está tão difícil que você tem que parar um pouquinho, recalcular a rota, mas você não pode perder o foco. Você pode até atrasar os projetos, os teus sonhos, mas não pode perder o foco. Não negocie nem quebre princípios. Você já conheceu alguém que o camarada era no auxiliar, porque ele recebe um cargo de liderança, ele quer passar por cima de todo mundo? Alguém já viu uma situação dessa? O camarada não era nada. Aí deram um carguinho a ele, rapaz, ele começa a humilhar todo mundo. Pessoas que têm objetivo, planejamento, mas não têm o quê? Princípios. Lembra da história de Acabe, Nabote? Ele tinha o quê? Ele tinha uma. Deixa eu ver se vocês estão falando de Bíblia. Nabote tinha o quê? Uma vinha, né? Quem
vale mais, uma vinha ou uma horta? Oi? Lá atrás ninguém está chutando. E vale mais, uma vinha ou uma horta? Uma vinha, né? Lucinha estrutura. Preste atenção. O rei estava debaixo da casa dele e tinha um palácio. Olha a horta dele, a vinha dele, e diz assim: ó, me dá essa daí, essa tua vinha, que eu quero fazer uma horta. Quantas vezes ele quis negociar? Só porque o cara era rei. Quantas vezes ele negociou? Nenhuma. Tem gente que está negociando. Sabe, isso acontece muito. Essa semana ele falou muito sobre isso. Tem gente que está bem na vida, mas imagina ele virou político. O que acontece muitas das vezes? Ele perde seus princípios. Não é só na política, não, em qualquer lugar. Eu vejo isso em muitos lugares, principalmente em crente, que ele perde seus princípios, porque ele quer alcançar seus objetivos, quer uma casa. Aí ele participa de falcatruas, ele participa de corrupção, ele perde seus princípios. Você vai chegar onde você quer, mas não passe por cima de ninguém. Não quebre seus princípios. Seja fiel ao Senhor. Aleluia. Eu vou falar como o pastor fala, caminhando para o fim. Seja completamente dependente de Deus em todos os seus projetos da sua vida. Que nunca falte Deus em nada. Porque o tal do eu sou, eu faço, eu sou assim, não serve de nada. Você não chega a lugar nenhum se não for Deus. Se não for Deus na tua frente, se não for Deus no teu negócio, se não for Deus nos teus planos, não vai dar nada certo. Você vai planejar, replanejar e não vai sair do lugar. Mas quando você diz: Senhor, é para a tua glória, é para o teu nome ser glorificado, aí Deus abre porta, aí Deus fecha a cova, aí Deus vai na frente como general da guerra e te dá vitória. Nunca exclua Deus dos seus projetos, nunca exclua Deus dos seus sonhos. Ele seja o primeiro, seja o primeiro pensamento. Aí você recebe a vitória, recebe a bênção. Seja grato, honra para ser honrado. A Bíblia fala que tinha 10 leprosos que foram curados. Voltaram todos, né? Oi? Isso. Isso mostra o nível de ingratidão que você humano. Deus tem te conservado em pé, enquanto muitos foram à sepultura. Você não consegue ser grato ao Senhor. Colocamos Deus em segundo plano. Não honramos a Ele como Ele merece ser honrado. Quando a gente fala de dízimo, a gente pensa que é só dinheiro. Mas as primeiras horas da tua vida, do teu dia, que seja de joelho na presença do Senhor. Isso é honrar aquele que conservou teu sono e te deu o direito de acordar. Se você, por acaso, assumiu uma cadeira de príncipe, lembre-se que a cadeira só está vazia, porque aquele que domina todas as coisas preparou tudo para você sentar. Seja grato a Deus, honre a Ele com tudo que você tem, com tudo que você faz, e tudo lhe será perfeito, tudo lhe será bênção, todos os seus negócios serão
Mas muitas das vezes a gente só é religioso. E a gente tem que parar com religiosidade e ser servo, discípulo de Jesus. Porque o que a gente está vendo hoje é um bando de gente religiosa, fazendo as coisas porque todo mundo faz, porque tem que ser assim. Seja diferente. Que esse ano que vem, planeje ser pelo menos um crente melhor. Seja um filho melhor. Seja uma esposa melhor, um marido melhor. Que possamos ser para o Senhor servos melhores. Eu não sei qual foi o que você planejou para a tua vida para esse ano de 2025. Mas fica de pé comigo nessa noite. A gente vai estar concluindo essa mensagem. De repente você não pensou em nada até agora. De repente você não planejou nada para 2025, mas eu sei que tem alguém aqui que tem planos para 2025. E eu quero te convidar aqui à frente, toda a igreja. Toda a igreja. Você não vai estar na minha frente, não, na frente do Senhor. Porque esse aqui é o altar do Senhor. Nesse momento, você tem um plano, um planejamento para 2025. Eu sei que você tem sonho, eu sei que você tem projeto, e esse é o momento de você apresentar ao Senhor. Senhor, é meu filho que eu quero ver aqui, é meu casamento, é meu emprego. Eu não sei qual é o seu planejamento que você quer, mas esse é o momento de você entregar na presença do Senhor. Esse é o momento de você entregar ao Senhor a tua casa, tudo que você tem, Senhor, dedica ao Senhor. E diante de tudo que nós ouvimos nessa noite,
buscava